boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Para tentar estancar a repercussão negativa com mudanças nos ministérios, presidente Lula chama ministras Marina Silva e Sônia Guajajara para reunião no Palácio do Planalto. E como resposta, o governo promete articulação no Congresso para evitar desmonte. E você vai ver também. Baixa procura nas vésperas do fim da campanha. Vacinação contra a gripe não chega nem à metade do público prioritário. Na reportagem especial, Supremo julga fim da revista íntima nos presídios. A gente traz os depoimentos reais de quem passou pela prática para visitar um parente. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Dez tiroteios em média por dia. Esta é a rotina que os moradores de comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro enfrentam. Hoje, os confrontos aconteceram na zona sul e norte da capital. Logo cedo, um helicóptero sobrevoava o Morro do Turano, na zona norte do Rio. Era uma operação da Polícia Civil para desarticular uma quadrilha de sequestradores. Pessoas que passavam pelos acessos à comunidade tiveram que procurar abrigo para se proteger dos tiros. Do outro lado da cidade, o sono dos moradores do Morro Dona Marta, na Zona Sul, foi interrompido por um intenso tiroteio ainda de madrugada. A Polícia Militar realizava uma ação para acabar com um evento irregular de música. Um homem foi baleado. Com ele, os agentes apreenderam uma submetralhadora. Já nos complexos do Alemão e da Penha, Zona Norte, desde quarta-feira, 10 pessoas morreram em confrontos com as polícias civil e militar. Segundo a polícia, todas tinham envolvimento com o crime. As operações para prender bandidos de outros estados escondidos nas comunidades e chefes do tráfico da região deixaram 5 pessoas feridas, entre elas 4 moradores. A bala racha, né? A bala racha, vai longe. Complicado. Situações como essas são rotina no Rio de Janeiro e tiram a paz, principalmente, de quem mora nas comunidades. O Instituto Fogo Cruzado registrou, em média, 10 tiroteios por dia na região metropolitana neste ano. Na última semana, os números se intensificaram. Desde o dia 20, aconteceram 65 tiroteios só na capital, contra 43 na semana anterior, um aumento de 51%. Todo dia tem uma operação diferente, você acaba possibilitando incompetências, incapacidades, ou seja, faz com que a polícia perca disciplina tática, capacidade de ação, isso faz com que ela fique exausta, multiplicando a chance de vitimização e de letalidade policial. Isso faz com que a própria polícia vai perdendo a sua qualidade e o seu foco repressivo. Então atira-se muito e atira-se mal. O secretário de Ordem Pública de Belford Roxo, Marcelo de Barros Dias, foi baleado nesta manhã em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, ele foi vítima de um atentado. Imagens feitas por uma câmera de segurança mostram Marcelo de Barros Dias entrando em um carro. Em seguida, criminosos aparecem em outro veículo e começam a atirar. A vítima foi atingida por cerca de 5 disparos e levada por vizinhos até um hospital da região, onde permanece internada em estado estável. Marcelo de Barros Dias é secretário de Ordem Pública de Belford Roxo, município vizinho a Nova Iguaçu, onde o crime aconteceu. A Polícia Civil esteve no local, fez a perícia e agora tenta identificar o autor dos tiros. Policiais da Delegacia de Defesa da Mulher prenderam um homem acusado de pedofilia em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele é acusado de ter feito pelo menos 40 vítimas. A investigação da Polícia Civil teve início após os pais de uma menina de 10 anos procurar a Delegacia de Defesa da Mulher e prestar queixa. Segundo a polícia, o homem usava um jogo online para atrair as vítimas. Depois, trocava telefone com elas. O crime era praticado por chamada de vídeo. Ele conhecia por meio de joguinhos online, aliciava essas crianças, mandava material pornográfico, exigia material pornográfico, as crianças mandavam e ele também compartilhava esse material com outros pedófilos, assim, mandava o contato da criança, mandava as informações como que tal pessoa poderia aliciar essa criança. Em posse das provas, a Justiça determinou mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva contra o acusado. Com ele, a polícia encontrou 3 aparelhos celulares com um vasto material de pornografia infantil, além de provas que comprovam o aliciamento de crianças e adolescentes.
Ele é acusado de ter feito pelo menos 40 vítimas. Agora nós vamos identificar essas outras crianças, até por meio dos aparelhos de telefone que ele conversava com essas crianças, identificar essas vítimas para ele também que ele seja responsabilizado criminalmente por cada vítima dessa que ele estava aliciando. Um frentista de 66 anos morreu atropelado por um motorista de caminhão no posto de gasolina. Ele tentava evitar que o homem fugisse sem pagar o combustível. Odair Loureiro Muchon é o frentista que aparece na imagem atendendo o motorista. O funcionário do posto de combustível está com o braço na janela do caminhão. De repente, o veículo arranca em alta velocidade, o frentista se segura e é arrastado. O posto é este aqui, fica na zona leste de São Paulo. Policiais que faziam um patrulhamento na região foram acionados e encontraram o frentista a cerca de 100 metros daqui, já inconsciente e caído na rua. O caso foi registrado como latrocínio. Abasteceu R$100 em diesel e na hora de pagar não pagou e tentou sair do posto sem pagar. O frentista tentou contê-lo de alguma forma, ele acelerou. Um simples acidente de trânsito. Na verdade, ele praticou uma subtração, um furto, e para garantir o furto, ele se evadiu do local e acabou atropelando e matando a pessoa. Ele causou um resultado morte. Ainda de acordo com o delegado que investiga o caso, o motorista do caminhão já planejava abastecer sem pagar. Em data anterior, ele já havia tentado praticar o mesmo crime. Já demonstra que é uma prática reiterada e uma conduta planejada. A polícia encontrou o caminhão em Caieiras, na Grande São Paulo. O motorista foi identificado, mas ainda não foi localizado. Nós estamos fazendo o cruzamento de imagens, o trabalho de inteligência. Já temos algumas pistas, é questão de pouco tempo chegaremos no autor e logo, se Deus quiser, estará preso. O fim da revista íntima nos presídios está em pauta no Supremo Tribunal Federal. A prática, que obriga visitantes de detentos a ficarem sem roupa, é criticada por familiares, entidades de direitos humanos e profissionais de segurança. Tem gente que pede para levantar o vestido e abaixar a calcinha e nunca fecham as portas para todos verem, até os agentes homens. Pediram para eu tirar toda a minha roupa, inclusive as roupas íntimas, agachar, levantar os seios e abaixar 3 vezes na frente dos meus filhos. Muitas vezes entravam até 4 mulheres. Todas ficavam nuas, vendo umas às outras, tendo que ficar de cócoras, abrir as partes íntimas, tossir, fazer força. Esses são depoimentos reais de quem passou pelo constrangimento de uma revista íntima dentro dos presídios brasileiros. Histórias que se repetem nas penitenciárias de todo o país com familiares de pessoas que cometeram crimes. Esta manicure, que prefere não ser identificada, passou quase 2 anos sendo submetida às revistas íntimas vexatórias quando visitava o ex-companheiro em um presídio do interior de São Paulo. Ela pedia pra gente tirar a roupa, abrir a boca, mostrar atrás do cabelo, atrás da orelha, abaixar 3 vezes de frente, 3 vezes de costa. Era humilhante. Rodrigo, que é líder comunitário na Grande São Paulo, também viveu na pele o constrangimento. No caso dele, o penteado era o impedimento para barrar as visitas. Na cabine, e ele já falava, cara, seu cabelo está fora do padrão. Você não vai conseguir visitar seu irmão hoje, não. Constrangedor, essa é a palavra. Eu me sentia indignado e revoltado com o tratamento que eles me davam simplesmente por causa do meu penteado de cabelo. Um estudo realizado por entidades ligadas aos direitos humanos mostra o que acontece nos presídios de todo o país na tentativa de barrar a entrada de drogas e outros produtos proibidos. Foram ouvidos mais de 400 familiares de detentos, a maioria mulheres. Quase 80% foram submetidos à revista íntima como condição para realizar a visita. No caso das mulheres, 37% afirmaram que já foram obrigadas a se agachar sobre um espelho e abrir as cavidades das partes íntimas. Quem passou por isso não esquece. Uma vez a gente cismou que eu tinha alguma coisa e ela pediu o tempo inteiro para me abrir, para me abaixar, aí pediu até para me passar o papel, para me abrir mais. Foi bem humilhante mesmo. Essa foi a vez pior.
Isso é a forma mais escancarada do estupro institucional. O Estado vê essas mulheres porque elas se relacionam, ou são filhas, ou são mães de uma pessoa presa, ela vê elas como criminosas. Então, há uma extensão da pena para essas mulheres que não cometeram crime algum. Durante quase 30 anos, João trabalhou como agente penitenciário no interior de São Paulo. Era obrigado a seguir o procedimento adotado nos presídios e também se sentia constrangido. Você obriga a pessoa a tirar a roupa, você tem que pegar a roupa dela, você tem que examinar, você tem que mandar agachar, virar de costa. Ele é mesmo desconfortável para o servidor e também para o visitante. A lei garante que toda pessoa que passa por uma abordagem tem o direito de ser revistada por um agente do mesmo sexo. Nem sempre é o que acontece. Entre as mulheres que passaram por revista íntima, mais de 1% disseram que já foram abordadas por agentes do sexo masculino. As crianças também não escapam das revistas. Mais da metade dos pais afirmou que seus filhos já foram submetidos a procedimentos vexatórios. E quase 50% precisaram ficar nus. Em cada 10 crianças, 2 não foram acompanhadas pelos pais durante o procedimento. Meu filho também ficava nu, né, tirava a roupa e aí elas revistavam a roupa dele. Em São Paulo, a revista íntima é proibida há quase 10 anos. Uma lei de 2014 determina que todo visitante seja submetido à revista mecânica, com a utilização de equipamentos como scanner corporal, detector de metais e raio-x. O presidente do Sindicato dos Policiais Penais de São Paulo diz que desde que os aparelhos foram instalados, a revista íntima deixou de ser praticada. Não tem necessidade, até para se respeitar as pessoas, né? É uma condição vexatória e eu acho que o Estado tem que oferecer e tem tecnologia para isso, para que as pessoas tenham dignidade também quando vão adentrar nas unidades prisionais. Mas nem sempre a presença dos aparelhos evita a prática. Ainda é realizada quando se utilizando, né, como subterfúgio, né, como desculpa, o fato de que o scanner está quebrado ou que a imagem que apareceu no scanner não é muito conclusiva, e aí se pratica a revista vexatória. Nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará, a revista vexatória também não é mais realizada. O tema entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal. Em plenário virtual, a maioria dos ministros considerou que a prática viola os princípios da dignidade humana. Mas Gilmar Mendes pediu destaque e agora a inconstitucionalidade da revista íntima será votada presencialmente pela Corte. A data ainda não foi definida. Ela precisa acabar. A gente não pode tolerar formas de estupro em nenhum espaço institucional. Por nota, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo informou que desde 2018 as unidades prisionais contam com scanners corporais, aparelhos de raio-x e detectores de metais, evitando que haja contato físico dos agentes com visitantes e que os agentes são treinados para a realização das revistas. Em Goiás, médicos são acusados de cobrar por procedimentos de saúde cobertos pelo SUS. Os crimes ocorreram entre 2014 e 2017. Segundo a polícia, 600 pessoas caíram no golpe. Os investigados exigiam valores entre R$ 1.800 e R$ 2.800 para fazer um parto, por exemplo. Pacientes de baixa renda eram as vítimas preferidas do grupo. Uma delas gravou a conversa com um dos médicos. Aqui eu tenho 2 planos. Eu tenho como fazer cesariana particular, eu tenho como fazer a cesariana pelo SUS, também sem você ter pelo SUS. Ele é um pacote fixo de 9 consultas que a pessoa paga durante o pré-natal. Os suspeitos podem ter lucrado mais de R$ 1 milhão com as cobranças indevidas. Os profissionais foram autuados por corrupção e falsidade ideológica. Muito dinheiro foi encontrado na casa de um deles. Em etapas posteriores, a Polícia Civil vai estar investigando e, caso hajam novas vítimas, serão instaurados novos inquéritos policiais para apuração dos fatos.
Hoje, o governo federal realizou na região Nordeste 2 plenárias para discutir com a sociedade civil o plano plurianual. Pela manhã, o encontro aconteceu em Fortaleza e no início da noite no estado do Piauí. O PPA define o planejamento orçamentário do governo federal e passa a valer a partir do ano que vem. A segunda rodada das plenárias estaduais do Plano Plurianual, o PPA Participativo, contou com a presença dos ministros da Educação, Camilo Santana, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. A discussão das prioridades do povo do Ceará para o orçamento, desde ações lá no município, no bairro onde mora, até obras estruturantes. No evento no Ceará, a ministra Simone Tebet pediu para que a população tenha um olhar voltado para as mulheres na hora de definir as propostas. 0,01% do orçamento vai para empreendedorismo da mulher, qualificação da mulher, enfim. Tá? Isso estou dizendo como um bom exemplo para dizer da importância da determinação do presidente Lula. Vá no chão, vê o que as pessoas querem. A ministra aproveitou ainda para falar da importância da reforma tributária, que deverá ser discutida e votada ainda neste semestre no Congresso Nacional. E é uma forma de aliviar a carga tributária da indústria. E a indústria voltar a ser competitiva com as indústrias do mundo asiático. A participação popular acontece também pela plataforma digital Brasil Participativo. Segundo o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, em uma semana e meia, 85 mil pessoas acessaram e fizeram 1.300 propostas através do meio digital. A plataforma é super didática, é 333. Então você pode escolher 3 programas, você pode fazer 3 propostas livres e você pode apoiar 3 propostas. À noite, os ministros foram até o Piauí. A plenária do Plano Plurianual aconteceu no Centro de Convenções de Teresina. Amanhã, o governo realiza mais um encontro na região Nordeste, dessa vez no estado do Maranhão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Telegram indique um novo representante da empresa no país em até 24 horas. A determinação foi feita no inquérito que investiga campanhas abusivas feitas pela plataforma contra o projeto de lei das fake news. O ministro determinou que, caso a decisão não seja cumprida, o Telegram seja retirado do ar por 48 horas e pague multa diária de R$500 mil. Depois da repercussão negativa com as mudanças na medida provisória que reestrutura os ministérios, o governo vai tentar reverter algumas alterações. O presidente Lula se reuniu com as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara, para discutir o assunto. Também participaram do encontro os líderes do governo no Congresso e os ministros da Casa Civil, das Relações Institucionais, da Comunicação Social e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As ministras não falaram após a reunião, porque, segundo fontes do governo, elas teriam outra agenda. Já os ministros estavam com um discurso afinado. O compromisso com a sustentabilidade está mantido, apesar das mudanças propostas na medida provisória. O relatório não acaba com nenhum ministério, não acaba com nenhum órgão, não tira do governo a possibilidade, de poder implementar a sua agenda política, que foi tanto o resultado eleitoral quanto dos primeiros programas já apresentados pelo governo. O ministro-chefe da Casa Civil disse que o governo vai tentar reverter as mudanças no texto. O governo continuará trabalhando para que nos outros espaços legislativos que a MP ainda tramitará, que o conceito original dos pontos que foram mexidos e que, em nossa opinião, está desalinhado com as políticas que precisam ser implementadas, que nós possamos retomar, portanto, o conceito original daqueles pontos que foram modificados.
Na quarta-feira, a comissão mista que analisou a medida provisória realocou funções. O Ministério do Meio Ambiente deve perder o domínio do Cadastro Ambiental Rural, da Agência Nacional de Águas e da Política de Saneamento. E o Ministério dos Povos Indígenas deixa de ser responsável pela demarcação de terras. A decisão da comissão mista desagradou os profissionais da Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN está vinculada à Casa Civil desde março deste ano, mas os parlamentares decidiram que o órgão deve voltar para o Gabinete de Segurança Institucional. A associação que representa os profissionais da ABIN quer reverter essa mudança por entender que na Casa Civil o órgão está plenamente capacitado para coordenar a inteligência federal. O texto que a comissão mista aprovou deve ser votado nos plenários da Câmara e do Senado até a próxima quarta-feira, porque na quinta a medida provisória perde a validade. Apesar do descontentamento das ministras, Alexandre Padilha minimizou as mudanças no texto. O governo tem instrumentos que não impedem que qualquer mudança de troca de competências que o Congresso Nacional possa vir a fazer, não impedem que a ação do governo, a ação dos seus ministros e ministras, seus responsáveis, continuem a agenda de sustentabilidade que tem sido já na largada do governo com resultados muito positivos. E olha, eu conversei agora há pouco com um dos ministros que esteve presente nessa reunião, me relatou que o clima foi muito ameno, tranquilo, positivo, descontraído e que as mudanças não foram tão substanciais, não foram tão graves assim. Esse teria sido o entendimento geral. E por quê? Ele me explicou, por exemplo, essa mudança de tirar o Cadastro Ambiental Rural do Ministério do Meio Ambiente e transferir para o Ministério da Gestão. Ele disse, ora, o Cadastro Ambiental Rural é uma autodeclaração do proprietário rural. O Ministério faz apenas a gestão e pode ser uma gestão compartilhada entre Meio Ambiente e o Ministério da Gestão da ministra Esther Dweck. Outro assunto, por exemplo, é a história da demarcação das terras indígenas. Eles também minimizam. Essa homologação sempre foi feita para o Ministério da Justiça. Se ficar sob a responsabilidade do ministro da Justiça, Flávio Dino, também tudo bem, não é tão grave assim. Agora, o que eles vão tentar dar como satisfação para a sociedade? Principalmente tentar reverter essa mudança da ANA. A ANA é a Agência Nacional de Águas, é uma autarquia, uma agência reguladora que é responsável pelos recursos hídricos e saneamento básico. Ficou agora, a partir dessa medida provisória, com o Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, que é o Ministério do Centrão. O governo vai tentar reverter isso no Congresso, mas sabe que essa mudança será muito difícil. Eu conversei com uma liderança do governo e ele disse, olha, a gente vai tentar reverter, mas não vamos para o tudo ou nada. O PT vai votar a favor dessa medida provisória. E o interlocutor do Arthur Lira disse, o governo não tem maioria nem na Câmara, nem no Senado, nem no Congresso Nacional. Portanto, as mudanças são difíceis, são improváveis. Tudo isso colocado, um grupo do governo, depois dessa reunião de mais cedo no almoço, está se dirigindo agora mesmo ao Palácio do Alvorada para um churrasco com o presidente Lula. Quem sabe nesse converscote, nessa confraternização, a articulação política melhore, porque essa semana foi dureza para o governo. E olha, vamos conversar sobre outro assunto que também não está fácil, direto a Brasília com Igor Damasceno, que tem novidades sobre a Petrobras, né, Igor? Nós falamos bastante sobre esse assunto. A Petrobras entrou com um pedido para reconsiderar, para que o IBAMA reconsidere a decisão que negou o licenciamento da perfuração da exploração do petróleo na bacia da Foz do Amazonas. E não é que isso fica ali na Foz do Rio, quando a gente fala assim, parece que é ali no Rio. Não, fica a 500 quilômetros da costa e a Petrobras vai tentar fazer com que isso mude. Agora, qual será a estratégia, Igor? Boa noite para você. Oi, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Nesse novo pedido de prospecção, a Petrobras disse que vai ampliar a capacidade de resposta em casos de situação de emergência, como vazamento de óleo, por exemplo. Mesmo assim, a estatal classificou essa situação de emergência como remota e prometeu garantir 12 embarcações, 5 aeronaves, 100 profissionais especializados, além de estrutura nacional de proteção da costa. A
Petrobras também garantiu articulação com os países vizinhos, além do sistema de bloqueio de vazamento de poços e atendimento especializado a animais em casos de algum acidente. Ainda de acordo com a Petrobras, o mapeamento mostrou que aquele local ali a ser explorado não tem nenhuma área sensível num raio de 500 metros. A estatal disse ainda que as perfurações tratam-se de uma atividade temporária apenas para analisar a capacidade de exploração ali da região e que a efetiva produção de petróleo e gás vai depender sim de um novo pedido de licenciamento ambiental. Além da bacia da Foz do Amazonas, que como você disse fica a cerca de 500 quilômetros da costa, Amanda, a Petrobras também tem a intenção de explorar outras regiões ali ao norte do país. Essas áreas vão desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, mas isso tudo com o apoio do IBAMA. Depois que o primeiro pedido da empresa foi negado pelo IBAMA, com o apoio da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, algumas alas do governo se desentenderam. Inclusive, esse seria um dos motivos pelo qual o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, teria saído da Rede Sustentabilidade, o partido de Marina Silva. Até o momento, o IBAMA ainda não se posicionou sobre esse novo pedido de prospecção, viu, Amanda? Obrigado, Igor, por suas informações. O governo federal anunciou que o Brasil será a sede da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. A COP30 será realizada em Belém, no Pará. O anúncio foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais do governo, em que Lula aparece acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho. A cúpula da ONU sobre o clima será em 2025. O governo brasileiro se prepara para receber na semana que vem representantes dos 12 países sul-americanos. Vamos voltar a Brasília, conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem todos os detalhes para a gente. Boa noite, Maria. Qual é o objetivo desse encontro? Buscar reaproximação, viu, Augusto? Boa noite para você, para a Amanda e a todos que nos acompanham. O presidente Lula quer voltar a dialogar com esses 12 países, principalmente depois de tanto tempo, sem que todos eles pudessem sentar, de fato, para conversar. O objetivo é discutir a integração dos países da América do Sul. E esse é um momento muito importante que está sendo muito esperado porque todos os chefes de Estado estarão aqui presentes. No caso do Peru, a presidente não vai poder comparecer, mas ela será representada pelo presidente do Conselho de Ministros do país. Segundo o Itamaraty, os chefes de Estado começam a chegar na segunda-feira pela manhã e o evento já começa na terça-feira também pela manhã. Esse encontro vai ser fechado, cada presidente vai ter ali um tempo pela manhã para fazer um pronunciamento. À tarde, as discussões devem ser mais abertas, mais livres, mas sempre com esse tema de integração entre os países. O Brasil quer assumir essa liderança na região e, segundo a embaixadora Gisela Padovan, o país tem capacidade para oferecer cooperação nas áreas de saúde, infraestrutura e segurança também. Ela lembrou que o Brasil ainda tem capacidade de produção de vacinas e medicamentos e de financiamentos pelo BNDES também. Gisela ainda falou sobre a instabilidade que alguns desses países estão vivendo e disse que o objetivo do Brasil é só dialogar com eles e respeitando, claro, a característica de cada um. Vamos ouvir. Essa é a realidade dos países. Os países têm eleições, os países têm convulsões, os países têm problemas e a gente se a gente for esperar que todos estejam bonitinhos, arrumadinhos, não sentamos para conversar. A ideia é realmente sentar para conversar de acordo com a realidade de cada um. A gente lembra que esses países da América do Sul tinham um mecanismo de integração, que é o UNASUL, União das Nações Sul-Americanas. Mas essa organização foi muito fragmentada nos últimos anos. O Brasil, inclusive, saiu da UNASUL lá em 2019 e só retornou esse ano, depois de um decreto do presidente Lula. Hoje em dia, fazem parte da UNASUL 7 países ao todo. A gente ainda não sabe se os chefes de Estado vão querer retomar a UNASUL ou vão querer criar um outro mecanismo de integração entre esses
países. E a gente só vai saber isso na semana que vem. Mas eu já adianto que o Brasil está interessado, sim, nesse tema. Eu volto com vocês. Tá ótimo, Maria. Muito obrigada. Estamos de volta com o Rede TV News. O ex-deputado Roberto Jefferson prestou depoimento hoje à Justiça Federal sobre o ataque aos policiais que tentavam cumprir uma ordem de prisão contra ele no ano passado. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini traz os detalhes para a gente. Boa noite para você, Tony. Como é que foi esse depoimento e o que disse Roberto Jefferson? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse depoimento aconteceu no terceiro e último dia de audiência de instrução sobre o caso. O Roberto Jefferson chegou algemado ao prédio da Justiça Federal em Três Rios, no sul do estado, e ao sair do carro cumprimentou alguns apoiadores que estavam no local. Durante 2 horas, o Roberto Jefferson disse que estava arrependido, que agiu por impulso e que não atiraria novamente contra os policiais federais. Também voltou a afirmar que não atirou para... Opa, tivemos um probleminha com o áudio, com a conexão. Voltamos. Voltamos? Oi. Tony, tivemos um probleminha com o seu áudio. Se pudermos repetir, será que a gente volta? Acho que ele não nos ouve. Tudo bem, daqui a pouquinho a gente volta a fazer contato com Tony Vendramini, no Rio de Janeiro, que nos falava sobre o Roberto Jefferson. Enquanto isso, vamos ao Paraná. A juíza substituta Gabriela Hart, da 13ª Vara Federal de Curitiba, pediu para deixar os processos da Operação Lava Jato. O processo segue em aberto até a próxima segunda-feira. Até lá, a magistrada pode desistir do pedido. Hart já havia substituído o ex-juiz Sérgio Moro na Lava Jato e atualmente ocupa a vaga no lugar do juiz titular Eduardo Apio, que foi afastado provisoriamente na última segunda. A pedido do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, a juíza determinou que cópias de 2 processos envolvendo o advogado Tacla Duran sejam encaminhadas ao STF e determinou a suspensão das ações. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar se dá aval para um novo acordo negociado pelos estados, o Distrito Federal e a União, em que o governo federal se compromete a repassar 26,9 bilhões de reais até 2026 em compensação por perdas na arrecadação do ICMS com a desoneração de combustíveis. Até agora, apenas o relator, ministro Gilmar Mendes, votou. Ele foi favorável à homologação do acordo. O caso está no plenário virtual. Os ministros têm até a próxima sexta-feira para votar. No Rio Grande do Sul, a Justiça Federal condenou o grupo auto-intitulado Médicos do Tratamento Precoce Brasil. Os integrantes estimulavam o uso de medicamentos que seriam parte de um tratamento precoce contra a Covid-19, sem comprovação científica. A condenação vale para 2 ações. O grupo foi condenado a pagar 55 milhões de reais por danos morais coletivos à saúde. Faltam apenas 5 dias para terminar a campanha de vacinação contra a gripe. O problema é que a adesão está baixa. De acordo com o Ministério da Saúde, menos de 40% do público-alvo está imunizado. Faltando poucos dias para encerrar a campanha nacional de vacinação contra a influenza, Helena veio com toda a família tomar a vacina. Todos tomam, todos têm rinite. E a gente fica bem doente quando essa época do frio. É muito importante tomar a vacina. Fernando trouxe a sogra e aproveitou para se vacinar. Acho que toda a campanha é válida, a gente deve se prevenir, se precaver. Principalmente quando se tem pessoas idosas em casa, né? Eles são mais vulneráveis. De acordo com o Ministério da Saúde, 32 milhões de doses de vacinas contra a gripe foram aplicadas. Número considerado baixo, já que o esperado é imunizar mais de 81 milhões de pessoas. Ou seja, até agora apenas 39% do público-alvo foi vacinado. O Brasil era considerado um dos melhores países do mundo em termos de cobertura vacinal, graças ao excelente programa de vacinação do Ministério da Saúde. Infelizmente, durante esses últimos 3 anos, estamos observando uma queda na cobertura vacinal e, para mim, isso se deve, sobretudo, essa era Covid, onde ocorreram muitas fake news, muitas notícias falsas em relação
às vacinas. A campanha teve início em abril e termina na próxima quarta-feira, dia 31 de maio. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos elegíveis. Na campanha de 2022, de acordo com dados do SUS, a cobertura vacinal total foi de 68,1%. O grupo que apresentou maior cobertura vacinal foi o de povos indígenas, com pouco mais de 77%, seguido dos trabalhadores de saúde e dos idosos. O menor desempenho alcançado foi das puérperas, com 53,3%. Mesmo com o término da campanha, a vacina contra a influenza continuará disponível nas UBSs de todo o país. A partir dos 6 anos de idade, qualquer pessoa pode tomar vacina, que a gripe pode levar a casos graves, sobretudo na população idosa, as pessoas com problemas cardíacos, hipertensão, renal, pessoas com doenças que fazem uso de quimioterápicos, entre outras. Porque a influenza pode levar a casos graves, é uma vacina altamente segura, a grande maioria dos efeitos colaterais que dá é dor no local, às vezes uma moleza, portanto, é uma vacina segura. A necessidade de ajudar financeiramente a família tem levado muitos estudantes brasileiros a abandonar os estudos. A evasão escolar também aumentou nos últimos anos por causa da pandemia. Rubens estava no primeiro ano do ensino médio quando parou de estudar em 2020. As aulas haviam sido suspensas por causa da pandemia. Ele tinha 19 anos e começou a trabalhar em um supermercado de Belo Horizonte. Eu tive que optar ou estudar ou trabalhar. Aí eu tive que optar em trabalhar. Tinha que ajudar a fazer compra, pagar conta de luz, de água, internet, tudo mais. Segundo uma pesquisa do SESI e do Senai, 85% dos brasileiros com mais de 16 anos estão fora da escola. A maioria alega que abandonou os estudos por causa da necessidade de ajudar financeiramente a família. 12% disseram que precisam conseguir o próprio dinheiro ou autonomia. 11% não têm interesse em continuar estudando. Já 38% interromperam o processo de aprendizagem por terem alcançado a escolaridade que desejavam. Essa evasão do ensino médio ela afeta bastante jovens vulneráveis, do sexo masculino e tem uma cor negra, preta ou parda. A escola falhou em mantê-los lá dentro. O levantamento destaca ainda que a região sul concentra a maior parte da população fora da escola, 89%. Em seguida aparece o sudeste, com 86%. O menor índice foi registrado no Nordeste, onde 82% dos adolescentes maiores de 16 anos não estão matriculados. Quando você vai para a região Nordeste, você vê essa taxa de repetência e a taxa de distorção é muito alta. De forma nenhuma está mostrando que existe mais evasão no Sul. Está apenas dizendo o seguinte, pessoas de 16 anos ou mais que ainda estão estudando. Então, na realidade, quando você olha para o Nordeste, você vê muitas pessoas que ainda têm 16 anos e ainda estão no fundamental. Na hora de avaliar a educação pública do país, 30% dos entrevistados disseram que o serviço é ótimo ou bom. Para 44% é regular. 23% consideram que é ruim ou péssimo. Há 3 anos longe da escola, Rubens pensa em voltar, mas segundo ele, falta tempo. A gente precisa ter estudo, né? Toda vez precisa ter estudo para ter um mercado de trabalho exige mais isso agora, né? A gente tem que correr atrás. E para mim atrapalhou bastante. Neste final de semana tem virada cultural em São Paulo com atrações gratuitas por todas as regiões da cidade durante 24 horas. A repórter Estela Freitas está no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, onde o palco já está sendo preparado para a apresentação de diversos artistas, né, Estela? Como é que estão os preparativos por aí? Conta pra gente. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, estrutura de palco montada aqui atrás de mim. O pessoal está ali fazendo os últimos ajustes, né? Fazendo testes de som, de iluminação. Aliás, está bem bonito já. Preparativos a 1000 por hora desde cedo, porque, claro, tem que estar tudo prontinho para a abertura amanhã às 6 horas da tarde aqui no Vale do Anhangabaú. E quem abre essa 18ª edição da Virada Cultural é Glória Groove. Então, já para começar com a energia lá em cima, né? E olha, gente, nesse ano são 12 palcos
palcos principais espalhados pela cidade, tem os menores também, além dos sescs, casas e centros de cultura, com mais de 500 atrações que vão desde shows de diversos estilos musicais com grandes artistas, até apresentações de teatro, circo, dança, exposições, mostras de cinema e uma programação toda especial para as crianças, que é a chamada Viradinha. Agora presta atenção, gente, para quem quiser participar, nesse ano tem uma mudança nos horários, porque no sábado as atrações vão até às 10 horas da noite, aí elas são interrompidas e voltam só às 10 horas da manhã do domingo. O único palco que vai ter atividades durante toda essa virada cultural integralmente é esse aqui atrás de mim, no Vale do Engabaú, com encerramento para 6h30 da tarde de domingo com o show da cantora Isa. Para essa virada cultural foram investidos 40 milhões de reais. A expectativa da prefeitura é receber nesses 2 dias de evento aproximadamente 3,5 milhões de pessoas e ter um movimento estimado aí em 400 milhões de reais na economia da cidade. Amanhã a gente está aqui de volta para acompanhar tudo e mostrar para vocês, claro, no Rede TV News às 9h30 da noite. Amanda, Augusto. Estela, gostei dessa viradinha. Olha, para mãe de primeira viagem como eu, vou ficar de olho na programação. É uma boa ideia para o fim de semana. O Rede TV News fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Bom final de semana. Até amanhã, mais tarde, às 9h30 da noite, no Rede TV News. Até lá. Tchau.